dia 7 de novembro, enquanto anunciava a vitória de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, Vladimir Putin, presidente da Rússia, discursava em Sochi. Aqui, progressistas tresloucados procuraram uma bússola que aponte qual caminho tomar. Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por School Illuminatus do Peter, revisado por Coreia com K e narrado por Gordinho Caipira. Os partidos políticos progressistas fizeram o balanço das últimas eleições de 2024. No Brasil, as eleições para prefeitos e vereadores. Nos Estados Unidos, temos a eleição de presidente norte-americano. Esses partidários entendem que o poder crescente do engajamento das pessoas conservadoras nas redes sociais são um fator preponderante ante o fracasso esquerdista. Eles esquecem que tal engajamento também é feito por seus aficionados ao detratar seus oponentes, e ainda mais com o poder de serem celebridades, artistas, jornalistas e influenciadores. Então, qual foi o motivo para a frustração do resultado nessas eleições? Olhando os mapas eleitorais, percebe-se claramente a vitória da oposição do ante aos progressistas. Na cidade de São Paulo, somente 3 pequenas regiões eleitorais deram vitória ao seu candidato. Pelo Brasil, uma expressiva eleição da oposição mostra pouquíssimas marcas onde se firmaram à esquerda. Já nos Estados Unidos, observa-se a mínima periferia em que os progressistas ganharam ante a avassaladora vitória de Donald Trump. Isso é o resultado do conteúdo temático do seu discurso. Os progressistas ainda se encontram embriagados em suas teses marxistas do século XIX e as doutrinações da velha guarda soviética. Não conseguem perceber que nem a tal Rússia adota mais essa estratégia na temática da sua narrativa. Parece que os russos evoluíram muito mais que seus amigos americanos, principalmente os sul-americanos. Recentemente, nem Vladimir Putin, presidente da Rússia, recebeu uma visitinha assanhada de Lula. Preferiu lhe indicar um famoso balneário relaxante, pois estava cheio de compromissos sérios a resolver. A cópia e cola da temática progressista brasileira vem de outro lugar. Ela foi concebida, ajustada e alinhada pelos progressistas ocidentais, parte fundamental de uma tática para a doutrinação das sociedades na qual são difundidas, sempre estridentemente barulhentas no tom, pela minoria. De fato, seu objetivo é sufocar a maioria. Nos últimos anos, ela se reproduziu pelas Américas e Europa, sendo eficaz a tomada do poder de vários países. Vale lembrar que essa temática woke não se repetiu em países autocráticos de outras regiões do planeta. Países com fortes tradições utilizaram outros meios de controle de seus cidadãos. Por exemplo, no Irã, na China, na Coreia do Norte e tantos outros países não se notavam esse discurso pela minoria homossexual ou pelo direito igual às mulheres. Se não fosse real, seria anedota. Num dos anteriores governos de Lula, a mula de 9 cascos meteu-se na conversa do Irã sobre sua política externa, tentando trazer a paz ao Oriente Médio. E Lula, sentado numa ponta da sala diante do líder iraniano, deu um impulso, se levantou e, tentando se aproximar do líder, foi bruscamente impedido pela guarda pessoal do iraniano. Ali, o discurso woke não colou. Lula aprendeu na marra, a única maneira que ele conhece de aprender. Curiosamente, nunca mais deixou de bajular o Irã, sempre desejando dançar com o país autocrático, seja no BRICS, seja na ONU. Será efeito de algum trauma? Voltando ao nosso assunto, essa invenção dos progressistas ocidentais, o discurso woke, teve seu êxito inclusive constatado no Brasil, com consecutivas eleições dos candidatos progressistas em todos os cargos públicos, do municipal ao federal, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, um bom período de mais de 20 anos, e diga-se de passagem, mais do que durou a ditadura militar. É desse tempo que os progressistas brasileiros têm saudades e sonham em voltar. Mas não tem volta. Tudo que é sólido se desmancha no ar. Essa é a lei que eles não conseguem perceber e, por pararem no tempo, perderam o bonde da história. Todos se lembram das sementes da verdade, da insatisfação da sociedade. Estava desabrochando. Das Olimpíadas no Brasil, da última Copa do Mundo de futebol em solo tupiniquim. Esses velhos esquerdistas já eram vaiados em uníssono nas arquibancadas. Os brasileiros lembram das manifestações espontâneas e verdadeiramente populares que brotavam nas ruas pelo Brasil, com o brado "Fora Dilma". Lembramos ainda desse momento na Avenida Paulista abarrotada de gente, enquanto a Rede Globo entrevista qualquer um desses progressistas, que respondiam sem entender. Esquecemos de nos afinar com o povo.
Nesse período, a tecnologia surgiu avassaladoramente universal. A comunicação e a interação entre as pessoas nunca na história desse país e do mundo esteve tão barata, veloz e inclusiva. Naturalmente as ideias, os ideais, as opiniões, os valores e os costumes geraram afinidades, se agruparam e ganharam um lugar comum de manifestação. Esse foi o fato que atropelou o manjado discurso progressista. O mundo atual está em efervescência, em total transformação. O que era ontem não é hoje e não voltará a ser ontem ou amanhã. Nem a força de repressão ou ditadura, seja judiciária, seja bélica, seja manipuladora. Apesar de que, evidentemente, é a tática preferida dos progressistas cabeças de ostra. Basta ver a reação deles ante a publicação do artigo de Bolsonaro na Folha de São Paulo. Expurga ele, manda pra solitária, corta a cabeça dele, foram os comentários mais amenos, beirando a uma previsível infantilidade. De uma hora para outra, a Folha de São Paulo ganhou a alcunha de vira-casaca vendida. Curiosamente, notamos que essa mentalidade infantiloide afeta até mesmo indivíduos de cabeça branca, longevos, que numa perspectiva social parecem os seres anacrônicos, deslocados dos tempos atuais. Esses, não sabemos se algum algoritmo terá como classificá-los. Essa é a dificuldade em que se encontra a evolução no discurso progressista. As mentalidades de quem produz e reproduz esses discursos não evoluem. Basta notar que no seio das discussões internas dos progressistas, debate-se qual rumo tomar: adotar o pensamento mais afinado ao espectro centro-esquerda, marcar sua posição política esquerdista ou quebrar tudo e implantar um partido único. E os líderes históricos dos progressistas brasileiros já determinaram: esquerdistas uma vez, esquerdistas sempre. Constata-se isso com a baita democracia interna deles. Não conseguem ouvir os conselhos do próprio Vladimir Putin no Kremlin vermelho. Hoje está claro, eles são a minoria que tenta nadar em suas pranchas de surf contra uma gigantesca onda vindo a seu encontro. Mantendo suas táticas, estratagemas e ideias, com toda certeza serão engolidos pela onda. E por mais que a verdade dos fatos se apresentem, sua minoria voz vai continuar gritando: é golpe, misógino e fascista, esperando que ecoe na cabeça de algum indivíduo ignorante, que sofre de anacronismo e não sabe o significado desses termos. Agora, esses progressistas já se movimentam, principalmente em direção à regulamentação. Controlar é uma tática que conhecem bem: calar a boca dos divergentes. Para isso, recorrerão à forte caneta dos seus afiliados, ministros do STF. Persegue, derruba, confisca e bota medo. Posteriormente, irão tentar dominar a narrativa das redes sociais. É possível imaginar IAs viralizando conteúdos bonitinhos e perfumadinhos do discurso woke, da velha temática soviética do proletariado, decorado com unicórnios cor-de-rosa rodeados de borboletinhas vermelhas, todos produzidos por Janones e Felipe Neto. Credo! Por fim, vou tentar tirar aquela mulher da presidência do partido, já que isso é coisa pra macho. Sobre isso, nem é preciso comentar. Essa é a guerra que desejam fazer à realidade. Será que terão êxito? Como comentado anteriormente, não acreditamos que seja possível. O mundo segue adiante. Ele é imprevisível, dinâmico, vibrante e rico de informações. O que se evidencia são as diferentes vozes ganhando espaço para a expressão viva, de vontade autêntica e desejos naturais, que interagem e ganham autonomia. Não necessitam de controle, de diretrizes e de regulamentos autocráticos. Nessa conjuntura, o efeito esperado pela ação preterida pelos progressistas será identificada, mas apenas como mais uma gotinha de ideias dentro desse mar trementoso da atualidade. Esse é seu destino. A corrupção da realidade não tem vez. Os progressistas focam em dar atenção aos jovens. A visão anacrônica deles ainda mira os holofotes na esperança de tocar a ilusão dos jovens. Aqueles que foram na década dos anos de 1950, 1960, 1970, que viravam carros nas ruas, ateavam fogo nas esquinas e se enchiam de filosofia. E românticos, com um olhar blasé de filme noir, terminavam com um baseado para baixar a euforia. Isso não existe mais. Hoje, os jovens continuam sendo jovens, ignorantes e iludidos, mas jovens diferentes. Suas ferramentas são outras. São indumentárias modernas, temperadas por algoritmos inteligentes e não jornais que sujam os dedos de tinta. Sua informação advém de forma mais abrangente. Eles sabem o que acontece na esquina de sua casa e ao mesmo tempo em Taiwan. Sua ambição esclarecida sabe qual rumo tomar sem necessidade de orientação de sapateiro. A
identidade deles no mundo os privilegia a se imunizar da lorota alheia. Esses jovens não vão mais aos comícios dos progressistas, mesmo que a Janja tente organizar um ao custo de quase R$1 milhão. Plagiando o velho chacrinha, quem não se comunica, se estrumbica. Esse é o mundo atual, não um novo velho mundo. Um local irreconhecível para os progressistas ocidentais, principalmente para o brasileiro. Eles não compreendem que a música tocada é polifônica, não é mais um solo estridente. E a postura de nós contra eles, ou quem não está conosco está contra nós, é coisa de museu. Por isso, apesar de parecer um tanto ousado, dizemos: ouçam seu mentor Vladimir Putin, a União Soviética não existe mais. A forçação de barra com as minorias acabou. Enquanto acreditarem que o mundo está em 1950, vão continuar se esfacelando. E a direita, e principalmente nós libertários, ganharemos a guerra de ideologia, já que qualquer estratégia antiga fica manjada e é facilmente destruída. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!